Bom, torcedor vascaíno, acabou de terminar em Itajaí, Vasco da Gama 3, Marcílio Dias 1. O Vasco está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Além da classificação, coloca no bolso 1.400.000 reais, com gol de Verratti, gol de David e gol também de Adson. O Vasco consegue passar de fase. Um jogo que a gente consegue analisar de diversas maneiras. A gente, em um primeiro momento, consegue analisar essa partida com a seguinte visão: um Vasco que sofreu para o Marcílio Dias. Isso não pode acontecer. O Vasco nunca poderá sofrer para uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro. O Vasco sofreu hoje para o Marcílio Dias, como também, sofreu no último sábado para o Volta Redonda. Essa é uma parte que a gente tem que identificar esse jogo. Um Vasco que hoje, novamente, sofreu no seu sistema ofensivo por não ter reforço. O Vasco não tem jogadores à disposição para o último terço do campo. O Vasco hoje não tem um meia que possa repor a ausência do Payet. O Vasco hoje não tem atletas qualificados na beirada de campo para dar opção a Ramon Dias. E isso automaticamente faz com que o Vasco entrasse em campo hoje, novamente, sem opções ofensivas. Mas um jogo também que a gente pode observar por um terceiro ponto: a importância da dupla Emiliano e Ramon Dias, pois novamente os dois conseguiram tirar coelhos da cartola e mudar o jogo durante a bola rolando, né? Ou seja, mudar a partida mesmo quando ela ainda está acontecendo. Mérito grande aí para essa dupla Dias, que conseguiu povoar o meio de campo, conseguiu mudar algumas peças durante 90 minutos e fazer com que o Vasco conseguisse ter um controle, né, melhor da partida, pois não vinha conseguindo ter antes ali, principalmente da primeira etapa. O Vasco que se classifica, o Vasco que passa para a próxima fase, mas o Vasco que deixa os seus sinais de alertas. E é importante falar aqui: o Vasco precisa reforçar o seu grupo. O Vasco hoje entrou em campo, e com todo respeito, né, a gente já vai elogiar a dupla Ramon e Emiliano, mas o Vasco da Gama hoje entrou em campo com apenas 2 jogadores no meio de campo. Isso não é normal. A gente comentou muito sobre isso no nosso acordo e no nosso Fala Gigante. O Vasco nunca poderia entrar em campo apenas com 2 jogadores no setor de meio campo. O Vasco hoje perdeu durante grande parte da primeira etapa por conta da ausência de atletas no setor do meio de campo. O meio do campo do Vasco não estava povoado, muito pelo contrário. O meio campo do Vasco hoje era uma terra livre para qualquer atleta do adversário brincar. E o Marcílio Dias passeou em diversos momentos, principalmente da primeira etapa, no meio campo do Vasco da Gama, porque não tinha nenhum atleta. O Vasco só conseguiu mudar um pouquinho a chave da primeira etapa quando o Medel saiu ali do sistema defensivo. O Vasco iniciou o jogo com 3 jogadores na zaga, né? O Léo, o João Vitor e, perdão, o Léo, o Medel e o Rojas, e 2 alas abertos, o Paulo Henrique e o Piton. E apenas com o Zé Gabriel e Galdamés no meio de campo, que nitidamente não estavam se entendendo. Por quê? Pois não havia uma transição ofensiva. A bola saía dos pés de Medel, Rojas e Léo, chegava ao Zé Gabriel e ao Galdamés e não tinha transição. O objetivo do Ramon é que o Adson viesse e fizesse esse papel, né, de tirar a bola do sistema defensivo e trazê-la ao sistema ofensivo, mas não estava conseguindo desempenhar esse papel. Então a bola muitas vezes chegava ali no Zé Gabriel e no Galdamés e os dois não conseguiam saber o que fazer com a bola. Não é culpa dos dois, é culpa de um mau esquema montado para que o Vasco começasse o jogo. O Vasco começou perdido, dependendo muito de jogada das alas, né, nas extremidades, ou do Paulo Henrique ou do Piton, com o Rossi ou com o Adson. As jogadas não estavam saindo. E aí, a partir do momento que o Payet saiu ali do sistema defensivo, pois não havia necessidade de sair com esses 3 zagueiros, até porque a saída do Marcílio Dias era uma saída muito boa. Marcílio Dias conseguiu ainda mais subir essa linha, né, do sistema ofensivo, subir a sua linha de marcação e fazer com que o Vasco da Gama não conseguisse ter essa saída tranquila. Então, a partir do momento que o Medel saiu ali de estar encaixotado nesse sistema defensivo do Vasco e foi à frente da dupla Léo e Rojas, o Vasco conseguiu ter uma liberdade maior. Porque o que aconteceu? O Vasco, aí a partir daquele momento, saía com o Rojas aberto por um lado, o Léo saindo pelo outro, o Piton mais aberto pela esquerda e, no caso, o Paulo Henrique mais aberto pela direita, e aí o Medel se posicionava exatamente à frente desse sistema defensivo, com o Galdamés e o Zé Gabriel à frente do Medel, para dar essa possibilidade, né, essa opção de passe quando o Medel pegava na bola. E automaticamente, a partir dali, isso só foi acontecer a partir dos 40 minutos da primeira etapa, o Vasco conseguiu ter uma maior possibilidade de chegar ao sistema ofensivo do Marcílio Dias, ou melhor, chegar ao seu sistema ofensivo e ao sistema defensivo do Marcílio Dias.
Então o Vasco começou muito mal. O Ramon escolheu a opção errada, na minha opinião, em começar apenas com Galdamez e Gabriel no meio de campo. Jamais poderia acontecer. Então é o ponto 1. O que deixa isso nítido? O Vasco precisa trazer reforços. Porque se o Vasco tivesse uma peça de reposição para a ausência de Payet, isso jamais iria acontecer. O Vasco colocaria um atleta armador ali no setor de meio campo para criar jogadas e o Vasco conseguiria ter esse setor de criação forte, né, para a partida de hoje contra o Marcelo Dias. Como não há uma peça de reposição para o Payet, com a ausência do camisa 10 francês, o Vasco sofreu muito na sua parte de criação, sofreu muito por não ter uma peça de reposição à altura no meio de campo, e exatamente por esse motivo teve que ir Ramon e Emiliano com essa formação louca para iniciar o jogo hoje em Itajaí. O Vasco carece de reforço para o seu sistema de meio campo. Segundo tempo, o Vasco voltou muito melhor, por quê? Porque conseguiu povoar esse setor tão importante. O Vasco vinha perdendo força no setor de meio campo para o Marcílio e assim colocou atletas ali naquele setor, conseguiu ser melhor. Ramon tirou o Paulo Henrique e colocou o Esforça e tirou o Zé Gabriel e colocou o Matheus Carvalho. E abrindo um grande parênteses aqui, um grande OBS. Mais uma partidaça do Matheus Carvalho. Que jogador o Matheus Carvalho está se tornando, é de fato surpreendente. Um atleta que não tem o peso de jogar e vestir a camisa do Vasco da Gama, joga de brincadeira, parece que o Matheus Carvalho brinca de jogar futebol, uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade que impressiona. Parece ser um jogador pronto, sendo que ele ainda tem 21 anos de idade. Isso que impressiona mais ainda, né? Como evoluiu o Matheus Carvalho e que achado foi Matheus Carvalho no clube de Série C do Campeonato Brasileiro, que era o Náutico na última temporada. Entrou muito bem, o Esforça também entrou muito bem, e o Vasco, que vinha sofrendo, né, por não ter um meio-campo povoado, conseguiu ser superior, que aí o meio-campo do Vasco ficou formado por Galdamez, Esforça e Matheus Carvalho, sendo que o Galdamez liberou-se para pisar no sistema ofensivo e o Matheus Carvalho também para pisar no setor ofensivo, e o Esforça ficou guardando um pouquinho mais a posição. A partir daí o Vasco começou a povoar mais o meio, depois entrou para Praxedes e o David, o Vasco conseguiu ser ainda mais superior e efetivo do que o Marcelo Dias, o João Vitor também entrou na lateral direito, o Vasco começou a ganhar ainda mais superioridade e o Vasco chegou ao seu terceiro gol com o David, uma bela trama. O Vasco conseguiu trocar até alguns passos ali na segunda etapa, quando tinha esse meio de campo mais povoado. O que hoje, diante dessa vitória, dessa classificação suada contra o Marcelo Dias, nós podemos observar. O Vasco classificou um jogo que não era fácil, um jogo que era difícil, contra uma equipe que vem muito bem no Campeonato Catarinense, num campo que, é claro, o Marcelo Dias está acostumado a jogar, pressão para o lado do Vasco da Gama. Não foi belo, não foi lindo, não foi bonito, mas conseguiu a classificação pelo placar de 3-1. Algo que o vascaíno não está acostumado, né? O vascaíno sempre, nesses últimos anos, se classificou da primeira para a segunda fase. Era um jogo feio? Era. Era um jogo que o Vasco era inferior ao adversário alguma das vezes? Era. Mas nesse ano o Vasco conseguiu até ser superior ao Marcelo Dias. O vascaíno não gostou porque, em determinados momentos do jogo, viu-se uma dificuldade que não era para ser criada. O Vasco era para ser muito mais superior do que foi, mas conseguiu passar com certa tranquilidade, o que pelo menos nos últimos anos nem sequer vinha acontecendo. Então o Vasco consegue passar de fase, o Vasco consegue chegar à segunda fase da Copa do Brasil, mas evidencia mais do que nunca, o sinal de alerta volta a ser ligado. O Vasco precisa contratar, o Vasco precisa trazer reforços, o Vasco precisa trazer jogadores até o dia 7 de março. O Vasco precisa de uma peça de reposição para o Dimitri Payet, o Vasco precisa de jogadores para trabalhar na extremidade do campo. O Rossi entrou muito bem hoje, deu o gás, deu a vida, deu sangue, como ele sempre costuma dar, mas com todo o respeito do mundo, não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. Então o Vasco precisa contratar urgente no mercado. Alexandre Matos tem que se ligar, tem que trocar uma ideia com o pessoal da 777, a grana, a verba tem que ser liberada, porque é um sinal de alerta. Hoje o Vasco se classificou, mas ali no primeiro tempo, se o Marcelo Dias, após empatar, acha um gol de virada, o jogo poderia se complicar. E aí o Vasco, que hoje guarda dinheiro para não investir, poderia perder grana. Se o Vasco hoje cai para o Marcelo Dias, o Vasco perde um dos principais, hoje, rendimentos em competições que o Vasco terá para a temporada de 2024. Então é, no caso, você tirar de um lado, ou seja, não investir em reforços, mas também perder de outro, podendo acabar ser eliminado numa primeira ou segunda fase da Copa do Brasil. Pelo menos a gente passou, chegaremos à segunda fase, o jogo deve ser agora, em meados de março, mas é se preparar, é ficar atento, é ficar ligado. Copa do Brasil é uma competição muito ingrata, é uma competição muito rápida, que o Vasco tem que estar preparado de jogar o jogo, e hoje o Vasco nitidamente venceu, mas não entrou preparado. O Vasco precisa ter reforços, o Vasco precisa ter mais nomes, o Vasco precisa entrar melhor nos seus jogos quanto à disposição de atletas para Ramon Dias.
Esse foi o pós-jogo, um vídeo mais rápido, um vídeo mais curto. Amanhã, às 7 horas em ponto, estaremos aqui com a nossa Acorda Vascão e, é claro, contando aí com a presença de todos vocês. Fechou? Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.